você está se transformando em uma marca, em uma empresa, em um produto que você mesmo vai ser responsável por vendê-lo. Veja só, no vídeo de hoje nós vamos abordar sobre como as redes sociais têm transformado nossa própria identidade, como nós precisamos performar dentro da internet para conseguir estabelecer e seguir, por exemplo, vínculos profissionais que nós optamos na nossa vida privada. E nesse vídeo eu vou estar testando um formato novo. Muitas pessoas têm me dito que têm gostado de assistir os meus vídeos como se fosse um podcast, né? Então, uma vez que eles não têm uma edição que prende, né? Não estou editando tantos vídeos, então as pessoas têm me dito que está colocando para arrumar o quarto, para fazer alguma atividade, enquanto isso vão prestando atenção na mensagem que está sendo passada. Então eu vou estar testando também esse mesmo formato agora, tem algumas demandas aqui no computador para finalizar. Enquanto isso eu quero trocar uma ideia com vocês, tá? Talvez eu me perca em algum raciocínio, porque eu estou fazendo duas atividades aqui, estou dividindo a minha atenção em duas coisas que talvez não sejam tão simples de dividir, mas vou fazer essa tentativa aqui, tá? Esse vídeo vai ter por volta aí talvez de uns 20 minutos, então se prepara, pega uma pipoca, vai deixando ele de plano de fundo, ou se preferir pode assistir da forma que for melhor para ti. Estou só dando uma sugestão aqui. Então vamos lá. O primeiro de tudo, é importante a gente entender que nessa era pós-moderna, o nosso trabalho, ele não apenas nos define no sentido do meio status, porque antigamente, se você trabalhasse numa fábrica, por exemplo, de tecido, né, uma fábrica têxtil, então se trabalhasse, sei lá, vendendo numa farmácia, tua carreira inteira provavelmente seria dentro daquela corporação, então você iria inclusive se aposentar lá dentro. Nesse sentido, quando a gente pensa no mundo atual, isso já não existe mais, né? Tudo o que acontece hoje em dia é muito volátil. Nós temos diversas possibilidades e a solidez do mundo, né, como diria o Bauman, ela já não existe, já foi perdida, já foi completamente posta de lado. Então, o que a gente pode fazer diante desse cenário? A gente se adapta, a gente pega vários empregos, a gente atua em várias coisas, e isso tudo vai mexendo na nossa própria perspectiva de identidade, no nosso conceito do self, do eu, se a gente pode falar por assim dizer, tá? Então, um ponto importante dentro desse contexto é a própria internet. A internet hoje, ela te possibilita não ter mais um trabalho, por exemplo, fichado, um trabalho de carteira assinada. Você pode simplesmente começar a criar conteúdo, isso bombar e pronto. Você vai ter uma renda ali relativamente alta, né, perante o resto da sociedade. Eu conheço algumas pessoas que vivem da internet, e com isso eu quero dizer pessoas que ou monetizam redes sociais ou pessoas que vendem os próprios produtos dentro da internet e a partir disso, através disso, ela consegue se sustentar. Parte desse trabalho já foi ocupada por grandes players, né, como falam, por exemplo, no mercado digital. Então, uma coisa importante da gente entender é que talvez a onda já tenha sido surfada a onda principal já foi surfada. Lá por volta de 2016 e principalmente na pandemia, houve o boom dos infoprodutos, né, de produtos digitais. Então, e-books, cursos, tudo isso, podcasts inclusive. Então, todas essas produções que eram realizadas dentro da internet, elas tiveram um boom a partir do momento que as pessoas estavam trancadas em casa, né? Em 2016 é quando isso começa a se aprofundar mais. Então, duas pessoas que eu lembro aqui, o Érico Rocha, Fernando Ladeira, o próprio Primo Rico, né, dentro do contexto das finanças, a Natália Arcuri, enfim, diversas pessoas pegaram esses booms e se tornaram referência máxima em suas devidas áreas. Por consequência, quando essas pessoas começaram a lançar infoprodutos, essas pessoas começaram também a vender bastante, né? Não estou dizendo que isso não é mais possível, isso é possível, só que hoje em dia você tem que gastar muito mais para que essas coisas se viabilizem, né? Esses materiais produzidos, essas vendas, você tem que gastar o que é chamado de tráfego pago. Então você tem que pagar para que anúncios que você vai fazer apareçam e através desses anúncios você vai conseguir vender aí seus produtos. Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia você tem que estar na internet. Não tem como você ser um profissional hoje que não está, porque praticamente em qualquer área, qualquer profissional que esteja na internet vai ganhar pelo menos o dobro, né? Claro, essa regra não vale para todos, mas se você pensa em um médico que cobra ali a consulta dele R$500, se esse médico estiver bem posicionado na internet, ele consegue dobrar isso sem muita dificuldade, com lista de espera, ele consegue inclusive monetizar alguns canais, outras formas de pagamento para ele, então tudo acaba virando uma receita, né? E o grande problema disso é que a gente vai cada vez mais nos tornando
dependentes das redes sociais. Então veja, no primeiro momento você ser um influenciador parece ser uma grande liberdade. E não estou dizendo que não seja, mas você acaba sendo refém das redes sociais, né? Então se o Instagram, por exemplo, ele cai, se o YouTube ele para de existir, a tua fonte de renda foi comprometida. De todo mundo, basicamente. Mas principalmente dessas pessoas que dependem unicamente dessas formas de monetizar, dessas formas de receita. E nesse inteirinho você acaba virando também uma pessoa que está à mercê disso. Eu, por exemplo, seguramente 80% das pessoas que eu atendo na clínica, né, eu sou psicólogo, acabo esquecendo de falar isso nos vídeos, mas elas são do formato online, né? São pessoas que nunca me viram na vida, mas que por algum motivo acabaram caindo no meu perfil, acharam bacana e quiseram fazer psicoterapia comigo. Então, veja só, se eu paro de me expor na internet, por exemplo, se eu paro de criar conteúdo para isso, eu estou abrindo mão de um possível canal de aquisição de clientes, né? E isso está se tornando regra, basicamente. Se eu perco minha conta do Instagram, possivelmente eu vou deixar de ganhar novos clientes, né, ao longo do tempo. Então, a gente vai se tornando reféns dessas plataformas. O YouTube, por exemplo, eu não tenho ele monetizado, o canal ainda está bem pequeno, mas se em algum momento eu monetizar o canal do YouTube, eu vou ter que também ter um trabalho muito intenso em cima dele, porque o algoritmo ele realmente corta as pessoas que não estão produzindo em prol justamente do algoritmo, né? Quanto mais tempo você passa numa rede social, mais a dona daquela rede social está ganhando, porque ela tem mais tempo de exibição para mostrar aos anunciantes e as marcas ficam contentes, né? De ver, nossa, eu posso anunciar aqui para 1 milhão de pessoas, para 1 bilhão de usuários que entram todos os dias no YouTube para assistir algum vídeo, e através daí é feita toda essa questão da mídia paga. E você pode pensar para isso em todos os quesitos, né? Veja só, um médico, um arquiteto, um psicólogo, um designer gráfico, basicamente qualquer pessoa que esteja na internet, ela vai conseguir monetizar em cima disso, né? Seja por aquisição de clientes ou seja de fato pela própria criação do conteúdo. Só que isso também acaba nos tornando um próprio produto. Então, se em algum momento eu não quiser mais gravar vídeos, eu estou dependente daquela renda, vamos supor assim, né? Partindo do pressuposto que você é um influenciador. É claro que muitas pessoas acabam ganhando muito dinheiro e conseguem acumular um patrimônio que possibilita isso. Mas ainda assim é muito difícil você se adaptar novamente a um padrão de vida menor do que aquilo que você já conseguiu obter, sabe? Então o que eu quero dizer para vocês é que hoje em dia todo mundo é produto. Você que está assistindo esse vídeo, você é tido como um produto para a Google, por exemplo, para a Alphabet, que é a empresa que gerencia o Google, né? E quando você está no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, você é um número, você é mais um número dentro desse conglomerado de informações, da Big Data, né, como eles chamam, que essas empresas vão utilizar para vender para anunciantes, né? E por consequência eles conseguem tirar lucro daí. Se a gente não está comprando algo, nós estamos sendo o produto. Se algo é gratuito, o produto está sendo a gente, basicamente é aquela lógica, né, que eu estou apresentando aqui. Então veja, quando a gente entra nesse tema, é um tema meio complicado ainda, porque até então a gente vê muitas pessoas mudando de vida pela internet. A gente não vê tanto no sentido da dependência, mas aos poucos está se tornando dependente, como eu falei. Hoje uma pessoa que se forma, né, um psicólogo que se forma, se ele quiser adquirir pacientes, ele vai precisar ter um perfil na internet, porque o trabalho das clínicas muitas vezes é limitado, né? Inclusive as próprias clínicas estão também na internet, estão fazendo mídia paga para conseguir captar pacientes, para que esses profissionais consigam atender, seja eles nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, sei lá o que seja. Então, hoje a gente tem um canal muito bom para falar com milhões e milhões de pessoas, só que ao mesmo tempo nós nos tornamos escravos disso. A possibilidade que vem junto com a internet também acaba sendo uma jaula que nos prende. Por exemplo, eu tenho um costume feio de não postar tanto no Instagram, que no YouTube eu estou fazendo desafio de 30 dias, estou postando todos os dias, sem falhar. Mas lá no Instagram eu demoro muito, e eu percebo isso, as visualizações caem, a entrega do vídeo cai também. Isso tudo acaba influenciando, né? Eu, felizmente, até então, não dependo disso para pagar minhas contas, mas se eu dependesse disso para conseguir, sei lá, ter meu plano de saúde pago ou não, ter meu cartão de crédito pago ou não, as contas básicas, a comida, eu provavelmente estaria bem preocupado, né? Que é o caso, por exemplo, dos influenciadores. Dentro desse mundo, é comum eles fecharem contratos com pagamentos para 60 dias, para 90 dias, sabe? Para publicidades, né? E como eu tô falando, até então,
tem parecido ser algo muito positivo, porque eu, por exemplo, moro em uma cidade de interior. E aqui a perspectiva de trabalho formal é muito baixa. Não tem indústria na cidade, as empresas grandes que tem aqui, elas não são empresas tão grandes, sabe? São grandes para a cidade, mas não são empresas grandes a nível Brasil, vamos dizer assim. Então, tudo isso vai, quando a gente compara com a internet, parece ser mil maravilhas, né? A produção de conteúdo, você ter a possibilidade. Por exemplo, se você conseguir monetizar um canal no YouTube, a probabilidade de você conseguir escalar isso para ganhar tipo 2 mil, 5 mil, isso pode acontecer em um ano, em um mês talvez. Dentro de uma empresa, você não vai conseguir escalar tão rápido o teu próprio salário, sabe? Só que você acaba ficando refém justamente desse personagem que você cria, né? Por exemplo, eu não sou exatamente as pessoas que eu demonstro aqui no YouTube, porque aqui eu tô falando sobre temas específicos, eu tô falando sobre algo que tá na minha mente naquele momento, mas isso não compõe a parte do meu dia em sua totalidade. Eu não vou ser sempre essa pessoa, né? Se você vir trocar uma ideia comigo sobre rede social, talvez eu nem puxe esse assunto, né? Do quão dependentes somos dela, inclusive para o próprio trabalho. Então, isso tudo foi entrando na nossa rotina e simplesmente se estabeleceu, e agora eu acredito realmente que não tem mais volta, né? Eu lembro que existia ali uma entrevista do Bill Gates, né? Falando sobre a internet, sobre a possibilidade que você teria dentro dela de anunciar, de colocar seu estabelecimento em mapas, por exemplo, em sites. E aí o entrevistador que estava conversando com o Bill Gates falou assim, basicamente o que a gente já faz no rádio, né, e todo mundo dá risada. Porque eles não conseguiam ter uma compreensão tão clara do que era a tecnologia. Os grandes magnatas das indústrias, eles tinham essa compreensão e por isso que eles investiram tanto nela, né? E isso hoje já nos tornou totalmente dependentes. Você que está assistindo esse vídeo, provavelmente você não vai assistir apenas esse vídeo no YouTube. Você já assistiu alguns, você vai assistir outros até o final do dia. A depender do horário que eu posto, né? Porque algumas vezes eu estou postando tipo 11h53 da noite. Mas enfim, hoje nós nos tornamos completamente dependentes da própria tecnologia, né? E aqui eu quero falar também sobre um canal chamado Jovem Tranquilão. Só para finalizar, na verdade, o raciocínio, eu não estou reclamando dessa possibilidade. Eu só estou falando que nós nos tornamos realmente tão dependentes dessa tecnologia que talvez a nossa própria identidade ela comece a se fundir com isso, sabe? Por exemplo, se você tem um perfil em rede social, como eu vou falar agora, como o Jovem Tranquilão, as pessoas passam a te ver daquele jeito. Jovem Tranquilão é um perfil que eu até gosto de acompanhar bastante aqui no YouTube. É um desenvolvedor, né? Ele mexe cria sistemas de computadores, ele mexe com dados, tudo isso. E ele ocupava posições seniors, né? Que seriam as posições assim, mais altas dentro desse mercado de trabalho. Só que ao longo do tempo ele foi perdendo algumas oportunidades. Ele também tem ele tem um controle financeiro um tanto quanto diferente. Se vocês acompanharem o canal dele, vocês vão entender. Ele é uma pessoa que acredita que quanto mais se deve, melhor. Ele pega todo o dinheiro e gasta, por exemplo, né? Ele não tem assim ele não faz um controle das finanças, ele faz um controle das dívidas que ele possui, ele faz rolagem de dívida o tempo todo. E eu estava vendo o vídeo que ele publicou hoje, no qual ele falava sobre o YouTube não tá pagando tão bem, e ele foi buscar ideias de como melhorar isso dentro do ChatGPT. Ele já é conhecido assim pela falta de empenho em trabalhar. Ele não gosta de fazer esforço, vamos dizer assim, apesar da inteligência absurda e notável que ele demonstra, né, principalmente para a área de atuação dele. Ele entende que quanto menos se trabalha, melhor. Então ele procura sempre achar formas de não trabalhar e viver o melhor possível dentro da vida. Não sei se isso é certo, não sei se isso é errado, estou apenas comunicando, né, o que ele transmite no YouTube. E dentro disso, ele acabou postergando, né, a própria cognição dele, o próprio pensamento para o ChatGPT. Não estou dizendo que isso foi errado, eu estou dizendo só que é curioso, né? O fato de que alguém que já está no YouTube aí há vários anos, acho que deve ter mais de 3 anos de YouTube, ele joga no inteligência artificial para tentar achar formas de trazer uma rentabilidade melhor e maior para o teu próprio canal. Supostamente ele já deveria saber o que fazer, né? E mais uma vez, acaba se tornando dependente, né? O estilo de vida dele conta com a renda que vem do próprio YouTube. Então toda essa glamorização, toda essa liberdade suposta que vem sendo trazida nos discursos, né, da rede social, ela não é tão liberdade assim, né? Claro, muito melhor do que você tá com um contrato muito regrado de horas que você tem que combinar, tem uma flexibilidade realmente existente. Você pode, por exemplo, programar vídeos, então eu posso gravar 100 vídeos durante o ano, posso gravar 100 vídeos hoje,
programá-los para serem lançados e ter 100 dias, vamos dizer assim, de folga. Mas a gente sabe que isso não é exatamente tão simples assim, né? Tem realmente um trabalho muito grande você fazer a gravação de conteúdo e você publicar. Você fica muito à mercê de o algoritmo entregar teu vídeo ou não. Você fica à mercê também de se as pessoas vão gostar ou não. Inclusive, se as pessoas não gostarem do teu conteúdo, isso acaba trazendo um impacto muito grande, né, no mental da pessoa. Você tem algumas opções, você pode mudar a temática, você pode mudar o nicho, ou você pode simplesmente sair da internet, mas se você sai da internet, você já perde tudo aquilo que um dia você já conseguiu vislumbrar, sabe? Então, realmente é um assunto bem delicado, essa forma como a gente se tornou dependente, inclusive no nosso próprio trabalho, né? Muitas pessoas para trabalhar precisam da internet. E não estou falando necessariamente de você se expor, de você ter um perfil grande no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok ou no Kawaii. Eu estou falando que você depende da internet até para conseguir realizar seu trabalho, né? Sem a conexão com a internet, talvez você não consiga mandar um relatório para o seu chefe, não consiga acessar sistemas. Então toda essa indústria, ela foi se gerando até chegar em um momento em que nós nos tornamos completamente dependentes da tecnologia, né? Inclusive o salário, a gente não costuma mais receber o salário em mão, né? Eu nunca recebi, pelo menos. Eu sempre recebi já depositado no banco, mas hoje nem é assim. Hoje é apenas uma transferência Pix que cai, você vê na tela de um telefone e esse dinheiro poderia muito bem não existir. Isso é apenas um número que está aparecendo ali dentro, sabe? É possível a gente entrar nessas reflexões mais filosóficas, vamos dizer assim, né? Enfim, eu não sei se esse vídeo ficou bom, se eu consegui expressar exatamente o que eu estava pensando, então vou tentar condensar muito bem agora. O primeiro é que a rede social ela é um canal amplo para divulgação de conteúdo, para divulgação do teu próprio trabalho, só que ao mesmo tempo a gente vê uma glamorização através disso, sabe? A gente entende que, por exemplo, a vida de um influenciador é maravilhosa porque é uma pessoa que está comprando marcas de luxo, é uma pessoa que faz muita viagem, é uma pessoa que sempre está fazendo algo novo, nunca cai na rotina, é uma pessoa validada socialmente porque ela tem likes, ela tem muitos seguidores, ela tem bons patrocínios, é uma pessoa que consegue realizar os seus sonhos. Então se quer ter uma casa, a pessoa tem uma casa maravilhosa, se a pessoa quer fazer viagem, ela viaja, se a pessoa decide que quer ter filhos, ela vai ter toda a condição do mundo, vai ter babás, vai ter, enfim. Isso se tratando de uma pessoa que foi bem sucedida na internet, tem uma marca consolidada, uma marca própria muito bem consolidada. E esse é justamente o dilema que a gente está entrando agora, né? Nós deixamos de ser pessoas para virar marcas, para virar também produtos que vão ser expostos. E isso obviamente impacta na saúde mental da pessoa. Eu não trouxe aqui tantos aspectos que impactem nesse lado da saúde mental, mas eu trouxe uma reflexão assim filosófica dentro desse vídeo, né? O quanto que nós nos tornamos dependentes de ter um perfil, por exemplo, em redes sociais, de ter um perfil profissional, inclusive nas redes sociais, para que a gente esteja aberto a vagas de emprego, a possibilidades, e como que isso pode afetar a pessoa, né? E falei também aqui nesse vídeo sobre, dei um exemplo, né, do jovem tranquilão que está vendo a tua renda diminuir, principalmente aqui no YouTube, e que apesar dele já ter muita experiência dentro do YouTube, ele ainda talvez não tenha confiança, não tenha o entendimento necessário para achar formas de monetizar o próprio canal, que já deu muito dinheiro. Ele ainda dá muito dinheiro. No vídeo que eu vi dele, ele dizia que estava ganhando 5 mil reais nos últimos 28 dias, só que eram 2 mil e pouco de AdSense, ou seja, de anúncios que foram passados pelo YouTube, e o restante foram da plataforma Membros que ele abriu no canal dele. Então, veja só toda essa dependência, o quanto que nós deixamos de ser a nossa subjetividade para virar apenas um recorte inserido em um ambiente digital, no qual as pessoas vão nos acompanhar, mas que elas podem a qualquer momento perder completamente o interesse em nós. E aí, como que fica o nosso valor, né? Se você é uma pessoa de muito seguidor, se você é uma pessoa de pouco seguidor, como é que isso vai reverberar na gente e na nossa vida, né? Nas nossas condições de trabalho, nas nossas condições de possuir um bem-estar material. Enfim, não chegamos a tantas conclusões nesse vídeo, mas acho que eu expus uma reflexão bem interessante, né? Me conta o que você acha disso, se você concorda com isso ou se foi apenas um vídeo pouco relevante para você. Até o próximo vídeo, até amanhã.